Bom, então, boa noite, senhora presidente, boa noite a todos os vereadores, distinta plateia e ouvintes da Rádio São Lourenço. É com muita honra que eu estou aqui no palco da democracia laureciana para discutir esse projeto, que não é de minha autoria, e sim do doutor Miguel Najib, que está rodando o Brasil todo, como um verdadeiro fenômeno. É um projeto muito simples e de extrema necessidade. Quero já deixar de antemão que não vim aqui para ofender ninguém, quero usar meus argumentos da melhor maneira possível para defender o projeto. Embora o pessoal aí esteja de costas para mim, é bom deixar registrado, né? Quero deixar para o senhor Joaquim que eu não vou virar as costas para o seu discurso, vou ouvi-lo atentamente, porque eu sou democrático, eu ouço os dois lados. Sou aluno do curso de licenciatura em História da Universidade Federal de Pelotas e também um entusiasta do projeto Escola Sem Partido. Porém, como futuro professor, sei que o cerne do problema de nossa educação passa diretamente pela formação dos nossos professores. E por estar inserido nesse contexto, eu também faço parte do problema. Digo isso porque todos os cursos de licenciatura, principalmente nas universidades públicas do Brasil, estão, de certa forma, impregnados com um viés marxista cultural bastante forte, passados através de autores marxistas, oficinas, palestras, semanas acadêmicas e demais eventos, que direcionam a visão do aluno para apenas aquele modo de pensar, com poucas contestações, e as contestações que houverem sujeitas à retaliação. Para provar o que eu estou dizendo, eu tenho aqui na minha mão, não tem como mostrar, mas é a programação de um curso que vai ter na UFPEL. O nome do curso se chama O Golpe de 2016 e o Regime Pós-Democrático no Brasil. Isso é só para vocês terem uma noção do ambiente que é formado dos nossos professores. É carregado desse viés marxista desde o princípio. Eu vou ler para você só 2 dias do evento, qual vai ser o tema. No dia 17/5, vai ter um olhar de gênero sobre o golpe de 2016. Na outra semana vai ter por que este governo não me representa, a ideologia dos partidos políticos e a influência do neoliberalismo nas questões sociais. Língua e ideologia na construção do golpe político, jurídico, midiático. Só para você terem uma noção do que eu estou falando. Sendo assim, eu tenho absoluta certeza que o Escola Sem Partido, infelizmente, não resolverá o problema da nossa educação no Brasil, mas dará um recado a esses professores que a situação vai mudar. Professores que, por vezes, por ter aprendido aquilo e tomado com verdade, nem notam, mas estão praticando a doutrinação ideológica, política e partidária. Agora me digam, o que há de mordaça em um projeto que pregue a dignidade da pessoa humana, a neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento e a arte do saber, liberdade de consciência e de crença, proteção integral da criança e do adolescente, direito do estudante de ser informado sobre os próprios direitos, visando o exercício da cidadania, e, por último, o direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos, assegurado pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Esses são alguns itens assegurados pela Constituição Federal e que são reforçados nesse projeto. Portanto, se alguém é contra o que está aqui, não é contra a Escola Sem Partido, é contra a Constituição Federal do Brasil. Certa vez, na faculdade, uma discussão, um colega me falou que por existirem escolas privadas, militares, religiosas, que de certa forma praticam um ensino mais conservador, isso daria o direito para que as escolas públicas praticassem a educação marxista. Eu disse aí que tu te engana, meu amigo, que o Estado é ideologicamente neutro. Isso não pode acontecer. É algo muito simples, mas parece que muita gente não entendeu. Voltando ao projeto especificamente. O vereador acaba de ler os deveres do professor, que certamente é a questão crucial desse projeto de lei. Por conta dos professores serem uma categoria extremamente mal remunerada no Brasil, há uma certa comoção da sociedade para com o professor. De como quem diz, coitado, ele não ganha muito, professor. Como vamos cobrar desempenho de sua turma se ele ganha pouco? Por conta disso, há uma espécie de coitadismo, transformando o professor em um semideus. Um profissional que não pode ser avaliado e cobrado como qualquer funcionário. Vejam bem, seria um futuro professor. Também acho que é uma categoria extremamente mal remunerada e mal preparada. Mas os meus meios para mudar isso diferem do que os atuais sindicatos pregam.
Eu não vejo mordaça em um projeto que diga que o professor deve apresentar as questões políticas, econômicas, sociais e culturais de maneira ampla, exemplificando as principais versões de cada corrente a respeito da matéria. Eu não vejo mordaça em um projeto que diz que o professor não se aproveitará da audiência cativa dos seus alunos para promover seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais e políticas. Eu não vejo mordaça, eu vejo necessidade. Numa pesquisa realizada pela OCDE e PISA no ano 2015, avaliou o nível educacional de 70 países. O Brasil ficou em 73º. No ano seguinte, de 36 países, nós estamos em penúltimo lugar. Será que o problema do nosso país não começa pela educação? Será que a cultura do jeitinho brasileiro de dar uma desperta e levar vantagem sobre o colega não nos afundou nesse buraco? O primeiro passo para melhorar o país é investindo e se preocupando com a educação. Afinal, a base de uma sociedade é trabalho, cultura e educação. O projeto em que trazemos à discussão é focado diretamente na qualidade de ensino e deveres do professor em sala de aula. O uso da sala de aula como palanque político e para pautas partidárias, convocando até mesmo para protestos de cunho partidário e manifestações, é frequente e todos nós sabemos. O problema está na formação do indivíduo. Estamos formando boas pessoas, bons profissionais, bons cidadãos, que respeitam a ideia do próximo e as divergências, ou estamos formando militantes e analfabetos funcionais? A doutrinação na sala de aula é absurda, pode não ser tanto em nossa cidade, e que bom que não é, mas é coibindo e prevenindo esses pequenos abusos que não deixaremos a situação se tornar caótica. Como já havia dito, um dos pontos fundamentais desse projeto é o exercício da cidadania. Isso porque, dessa maneira, os alunos, que afinal de contas esse projeto visa o bem deles, poderão denunciar possíveis casos que aconteçam algum tipo de intimidação por parte do professor ou de terceiros dentro da sala de aula. E assim serão tomadas devidas punições a quem desacatar os tópicos que compõem o projeto. Aliás, o projeto mais simples e de importância absurda que já vi em minha vida. São apenas 6 tópicos e todos tirados da Constituição Federal ou da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nada inventado na minha cabeça, na cabeça do Jordão, meu parceiro, ou do Kim Kataguiri, ou de quem quer que seja. Tudo que está aqui já existia. Já existe. Não há mordaça nenhuma. São apenas deveres que já eram para ser praticados. Não seria necessário criar um projeto de lei para fazer os professores cumprirem? Pode, porque isso é o básico a ser feito. Peço, por favor, para que os vereadores leiam com carinho e atenção esse projeto de lei. Que não se detenham em partidos políticos, divisões ideológicas e que possamos nos juntar e pensar juntos numa melhora da educação, porque é o futuro do nosso país que está em jogo e a comunidade quer, é só sair às ruas para perceber. Além do mais, tem no site do Escola Sem Partido, na internet, para quem quiser tirar dúvidas, ler o projeto, na página do nosso movimento também, podem acompanhar e tirar dúvidas. Podem me procurar, estamos todos abertos ao debate, nós do Movimento Brasileiro somos democráticos, podem marcar um debate a hora que vocês quiserem, no lugar, que a gente vai. E se alguém acha que isso aqui está censurando, por favor me diga o parágrafo e inciso que está censurando, ou que está ferindo a Constituição Federal. Eu só peço que digam. Então, eu agradeço, senhora presidente, pelo espaço, e agradeço a atenção de quem me ouviu hoje. Um abraço, gente. Obrigado.